Olá meninas, olá Débora de São Paulo, que alegria poder estar me dirigindo a vocês hoje, né? Para a gente falar um pouquinho das coisas do Senhor, que é aquilo que toda Débora gosta de fazer. E hoje eu venho com um novo desafio para nós. Para quem já me conhece, eu sou a pastora Ovani, sou ovelha do pastor Jorge Linhares, congrego na Igreja Batista de Getsemane, em Belo Horizonte, na sede, e atualmente estou sendo desafiada como coordenadora regional da região Sudeste. Já estive aí em São Paulo com vocês, tive essa honra de estar com vocês no congresso do ano passado, e hoje eu volto aqui pelo convite da Abadia para me dirigir a vocês e trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor tem nos colocado, na verdade. Estamos todos vivendo um tempo de desafios, tempos novos, tempos que o Senhor tem nos dado novas oportunidades, e eu quero dizer que é uma alegria muito grande para mim me dirigir a vocês, ainda que por vias sociais, na verdade, ainda que seja pela internet, via mensagem gravada, mas é sempre uma alegria. Eu quero agradecer o convite feito pela Abadia e louvar a Deus pela vida de vocês. Quero estar aqui motivando vocês a viver os sonhos de Deus e a viver o novo de Deus para a nossa vida. E vai ser uma alegria. Vai ser uma ministração curtinha, mas se você pode, abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Eu vou ler os versos de 35 a 41. E o texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. Jesus estava se dirigindo aos seus discípulos. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim, como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E este, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus fez uma pergunta para eles, para os seus discípulos, aqueles que estavam acompanhando ele já há tanto tempo. Eu acho que é como nós, né, que vamos caminhando com o Senhor, aceitamos Jesus e caminhamos. Vocês aceitaram o desafio de serem Déboras, algumas de vocês aceitaram o desafio de serem coordenadoras de cidades, de igreja. E a gente vai caminhando, confiando na obra que o Senhor faz. E se eu fosse começar agora, eu poderia começar essa ministração fazendo a mesma pergunta, não que Cristo fez, porque Cristo pergunta para ele: por que sois tão tímidos? Jesus fez essa pergunta no momento em que eles estavam passando grande aflição. Era uma aflição que eles passavam. O vento balançava aquele barco e o mar subia as ondas, e o vento fazia barulho, e assustador, não é? Eu não sei, mas parece um pouquinho como os nossos dias. Nós não temos aqui o mar, e talvez de onde você está me escutando também você não tem, mas você já teve a oportunidade de estar numa região e você pôde já ver as ondas altas batendo sobre a areia. E a gente vê muito, não é verdade? A gente assiste pela TV, cenas de filme ou de novela, ou mesmo quando a gente viu aquelas cenas
de algumas vezes em que acontecem os maremotos e a gente vê os noticiários e realmente não é brincadeira. Os discípulos andavam com Jesus, conheciam Jesus que operava milagre, que multiplicava pães, que multiplicava peixes, que curava o doente, que fazia o cego enxergar, o surdo ouvir, o endemoniado ele libertava. Eles estavam acostumados com esses milagres, mas agora eles foram desafiados a viver um novo milagre, a viver uma nova espécie. Jesus, enquanto estava nessa terra, ele os treinou para quando ele não estivesse por perto. E é muito lindo porque quando Jesus termina e os chama de tímidos, veja bem, Jesus os chama de tímidos. Por que que eles eram tímidos? Porque eles estavam acostumados a ver os milagres. Estavam acostumados, mas naquele momento, no momento do pânico, no momento em que o medo tomava o coração deles, porque o barulho das ameaças eram altos, porque balançava, não tinha tanto equilíbrio aquele barco, não é? Parece que o chão sai debaixo dos pés da gente. Nós estamos vivendo uma época que parece que o chão saiu debaixo dos nossos pés. E o som que a gente escuta em todo o tempo são sons de ameaças. Então nós estamos vivendo como aqueles discípulos estavam vivendo. Sob medo, sob insegurança, né? E o texto diz que por causa disso Jesus os chama de tímidos. E Jesus dá uma ordem para o vento e para o mar e tudo se aquieta, tudo se aquieta. E eu queria falar para você que eles terminam aquele tempo ali, que eu não sei quanto tempo durou, se foi 1 minuto, 10 minutos, horas, eu realmente não sei. Mas o fato é que o texto diz que enquanto eles se afligiam, Jesus dormia. Jesus dormia sobre um travesseiro, né? Jesus estava na polpa do barco e Jesus dormia. E se eu fosse, eu poderia começar essa ministração fazendo uma pergunta para você, que eu não vou poder ouvir agora, mas de repente você pode me responder. Quando assistir o vídeo, depois me mandar mensagem, me dizer como é que você responderia a pergunta que eu vou te fazer agora. Que é a pergunta que os discípulos fizeram. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É a pergunta que eu quero deixar hoje para você ficar meditando nela. Quem é esse? E hoje eu quero te apresentar esse Jesus, o Jesus que eu chamaria hoje de Jesus desafiador. Talvez você me diria, ele é o Jesus que opera milagre, ele é o Jesus que perdoa, ele é o Jesus que se deu na cruz para mim, ele é meu Salvador, ele é o ungido, ele é o Cristo ungido do Senhor. E tudo isso seria verdade, tudo isso você teria razão, em todo tempo você teria razão de me dizer todas essas coisas, mas eu quero apresentar para você hoje o Jesus desafiador. Ele é o Jesus que nos chama a transpor barreiras. Foi ele quem fez o convite para os discípulos. E um dia você recebeu o convite para ser Débora. Você recebeu o convite para ser uma intercessora pelas crianças, pelos jovens e pelos adolescentes de toda a terra. Não só de São Paulo, mas de toda a terra. Não só do Brasil, mas de toda a terra. E você aceitou esse convite? E talvez hoje, como Débora de igreja, você tenha suas estratégias que estavam dando certo até agora. Talvez como coordenadora de cidade, você estava usando estratégias que deram certo até agora. Como coordenadora de estado, talvez, você estava usando estratégias que o Senhor te deu e estava dando certo, tudo certinho até agora. Mas agora o Senhor disse, eu sou aquele que te desafia nessa noite, sou eu que estou te desafiando nesse tempo. Eu sei que há barulho, há um som que causa medo, eu sei que há aí um mover. Parece que o chão saiu debaixo dos teus pés, mas eu quero te garantir, como Deus que te desafia neste dia, eu te chamo para transpor barreiras, para experimentar novos rumos, para buscar novas diretrizes,
porque Deus nos propõe uma intimidade maior. E é para isso interessante que ele os isola em alto mar. Em alto mar, ele tirou do meio da multidão. Sabe por quê? Porque no meio da multidão, a gente não sabe se escuta a voz de Deus ou se escuta a voz da irmãzinha, do líder, do marido, do filho. Talvez no meio da multidão, se Jesus tivesse proposto a eles novos desafios ali no meio da multidão, eles não saberiam e talvez não distinguiriam a voz de Cristo para os novos desafios. E o Senhor então os isola. E nós estamos isolados hoje para viver o novo de Deus. Eu venho hoje como profeta de Deus falar para você que ainda que haja tempestades, ainda que os sons estejam te causando medo, eu quero te dizer que quem te trouxe, quem te fez o convite para agora viver o novo e vencer os desafios foi Deus. O seu desafio hoje é aceitar esse convite que Deus te faz, essa nova proposta de atravessarmos para o outro lado, mas atravessar sem medo, atravessar sem temor, atravessar crendo que nós somos o próprio milagre de Deus. Você é milagre de Deus, Débora. Você é um milagre e é com você que Deus está contando. É com você, querida, que Deus conta nesses dias tão assustadores para muitos. Mas Ele conta com você, porque você é corajosa, você é ousada. Ele não te chamou porque não tinha ninguém para chamar. Existem muitas querendo, mas o Senhor chamou você, porque em você Ele viu ousadia, em você Ele viu vontade de acertar, em você Ele viu a coragem e a vontade de obedecer. Lembre-se que quem nos convidou para atravessar para o outro lado foi o próprio Cristo. Não foi um colega, não foi simplesmente qualquer pessoa. Você não respondeu sim para qualquer pessoa. É interessante que Jesus tomou o lugar de descanso. Ele estava na polpa, que é a parte de trás do barco, é o lugar onde ele poderia descansar. E o texto diz que ele descansava sobre um travesseiro. É interessante que às vezes nós estamos envolvidas no ministério, estamos envolvidos com Cristo e com aquilo que nós acreditamos que Ele chamou, mas muitas vezes nós nos esquecemos de colocá-lo num lugar de honra, num lugar que é dele. E nós tomamos a frente e tomamos o lugar e queremos direcionar. E profeticamente eu quero dizer para você nesse dia, olha, nós temos que ficar na polpa. A polpa é o lugar que nós devemos permanecer, que ela é o lugar de trás do barco. Mas os discípulos estavam na proa, assumindo o comando. E dessa vez Deus nos chama a tomar o lugar da polpa. Sabe por quê? Jesus estava lá dormindo. Sabe por que ele dormia? Porque ele confiava no Pai dele. Ele confiava. O nosso desafio, quando o Senhor nos leva para novas experiências, novas diretrizes, é confiar. Ele nos chamou para atravessar, nós iremos e confiaremos. E às vezes Deus permite o vento soprar, formar grandes ondas, fazer aquele barulhão louco. Sabe para quê? Para que a gente entenda que é Ele que precisa administrar. Nós precisamos recorrer a Ele. Bastavam uns passos em direção a Jesus e eles não teriam ficado tão aflitos. Bastava uns passos logo que o vento começou e logo que as ondas começaram a subir. Jesus estava querendo ensinar para eles naquele dia. Eles precisavam aprender que só se resolve conflitos na presença dele. Nós precisamos deixar o Espírito Santo assumir a polpa da nossa vida, a proa da nossa vida. Ele precisa nos direcionar e nós precisamos confiar para se resolver qualquer problema.
os problemas que estão dentro da sua casa nesse instante. Independente de Covid, independente do tempo que nós estamos vivendo, de forma comunitária, de forma comum, que o mundo inteiro atravessa, mas dentro da sua casa a vida continua. As aflições que você talvez estava vivendo antes desse Covid, essas aflições continuam acontecendo, mas o Senhor está nos chamando para nos dar novas estratégias. Foi Ele que nos chamou. Jesus dormia, descansava, confiava no Pai. E Ele nos chama a partir de agora para confiar. Ele nos ensina que ficar na proa pode parecer o mais acertado. Pode parecer mais seguro, mas não é. Quem deve tomar a proa do nosso barco é o Espírito Santo. Nós precisamos descer dos nossos achismos, nós precisamos descer dos nossos conceitos, aquilo que nós aprendemos até aqui. Eu fico vendo o que Deus está fazendo no mundo agora, porque Ele nos colocou todos na mesma situação, para todos recorrermos a Ele. E se Jesus te chamou, entenda uma coisa, é o Espírito Santo que vai nos guiar. Ele tem que ser a nossa bússola. Não tente tomar o seu lugar. Sabe? Se lance aos novos projetos que Deus tem para você. Porque nós sabemos que está escrito em Romanos 12:2. A vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a minha vida e para a sua vida. Isaías, escrevendo no capítulo 53, ele diz que tudo que era contra nós, tudo que se movia contra nós, o Senhor levou na cruz. Sabe esse problema que você está vivendo dentro da sua casa? O Senhor já venceu lá na cruz. Não importa se o problema é financeiro, se é com o filho, se é com o marido, se é com você agora. Olha, não se deixe angustiar, não deixe a angústia tomar o seu coração. Não deixe. Lembre-se que naquela cruz, Jesus venceu a sua angústia, suas dores, o nosso sim aos desafios do Senhor. Eu te garanto, vão frutificar milagres. O nosso sim aos desafios, a esse desafio de transpor barreira, mudar as diretrizes, confiar, eles vão nos fazer alcançar os nossos milagres. E lembre-se que tinha outros barquinhos que estavam indo atrás deles. E aqueles barquinhos também foram favorecidos pela calmaria que o Senhor organizou ali em alto mar. Servirão de testemunho para a edificação de muitas vidas. Então o seu desafio hoje, o meu desafio, é ficar na popa. E agora você pode me perguntar, mas quando, pastora, que eu devo ficar na popa, que é um lugar de descanso, um lugar de confiar? O seu lugar na popa é sempre. Ainda que o vento balance o seu barco, ainda que parece que o seu chão saiu do lugar, o seu lugar continua sendo na popa, descansando. Principalmente quando esse vento sopra, fazendo barulho e levantando as ondas. Esse é o seu lugar. Fica aqui o desafio para você, como Débora, para responder para mim e responder para nós. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero te dizer nesse dia que este é Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo desafiador, o Cristo que está nos vendo trabalhar e tem nos assistido e tem nos apoiado e tem nos dado estratégia, mas te chama hoje para atravessar para o outro lado, porque é lá que Ele fará melhor para mim e para você. Tempos novos, estratégias novas, intimidade nova, vida nova com esse Deus que nos chamou para atravessarmos para o outro lado. Fica esse desafio para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? O Senhor te abençoe. Beijo no coração de vocês. Uma alegria enorme estar aqui falando com vocês. Amém?